Capítulo 26. Ei, bebê! As palavras vieram de trás de mim enquanto eu vasculhava meu armário na terça-feira de manhã. Reconhecendo a voz, olhei por cima do ombro. Jaiden estava ali, um machucado debaixo do olho e o rosto inchado. Enfiei meu livro de história na mochila, espremendo-o junto do fichário. Como você está, se sentindo, como o rei do pedaço? Ele riu da minha cara de dúvida. Ok. Está mais para rei do lixão, mesmo? Meus lábios se curvaram enquanto eu fechava a porta do armário. Eu queria dizer mais uma vez que sinto muito por sábado. O olhar injetado de Jaiden se desviou de mim para o corredor. Eu não sabia que você estaria com Ryder. Tudo bem. Eu me afastei do armário. Você está bem, sim? Sim. Ele enfiou as mãos nos bolsos do jeans. Então, você e Ryder têm alguma coisa agora. Mordendo o lábio inferior, assenti. Ryder tinha trabalhado na oficina na noite anterior, terminando o carro que havia me mostrado. Nós vamos sair juntos hoje depois da aula. Isso é muito bom, ele sorriu, levantando o rosto inchado, e o gesto pareceu doloroso. Ryder é um cara legal, dissemos o corredor lado a lado. Ele se preocupa com você, sempre se preocupou. Ele fez uma pausa. Me espelho neles, sabe? Hector e Ryder. Eles não acham que me importo, mas eu os escuto. Tenho novos planos agora. Quando chegamos à porta, ele olhou para cima. Seu olhar parecia distante. Perdido, tenho que ir para o fim do corredor. Só queria dar uma volta. Até mais, carinho. Jaiden se foi, desviando-se dos garotos mais altos antes que eu tivesse a oportunidade de dizer mais uma palavra. Fiquei olhando para ele por um instante e depois passei pela porta aberta, esperando que Jaiden estivesse realmente escutando o Hector e Ryder Chaves. Disse Ryder quando caminhamos para o meu carro depois da aula. Curiosa, eu as peguei na mochila e entreguei a ele. Joguei minha mochila no banco de trás, e Ryder deixou seu caderno cair ao lado dela. Aonde vamos? É surpresa. Ele abriu a porta do motorista. Um sorriso mudo, provavelmente bobo, surgiu enquanto eu caminhava para o outro lado. Toda essa coisa de relacionamento era nova, e eu realmente não tinha ideia do que esperar, mas sabia o bastante para entender que as surpresas fossem boas uma vez lá dentro. Ryder virou a chave na ignição e olhou para mim. Seu cabelo roçou nas sobrancelhas quando ele sorriu. A que horas você tem que estar em casa esta noite? 8, respondi, uma vez que meus pais estavam no hospital à tarde. Perfeito, disse ele, dando marcha a ré. Ele deslizou os dedos pelo volante enquanto saíamos do estacionamento. Venho juntando dinheiro para comprar um carro. Gosto deste, mas provavelmente está fora da faixa de preço que posso pagar. Esticando as pernas, olhei para ele e por um instante fiquei boba com o fato de que estávamos ali e aquilo estava acontecendo. Então me recompus. Mais ou menos o que você está pensando em comprar? Ele deu de ombros. Saindo do estacionamento, não tenho certeza. Estou pensando em uma caminhonete. Não uma grande, mas Drew está de olho para mim, e as mais antigas definitivamente cabem no meu orçamento. Pensei nisso por um momento. Gosto disso. O quê? Caminhonetes, sim, mas gosto que você esteja planejando o futuro, expliquei, olhando para ele. Uma sobrancelha se levantou, e em seguida, ele riu. Não sei bem o que pensar disso. Dei um sorriso suave. Era difícil de explicar, mas Ryder não via muita coisa em si mesmo. Realmente tinha pouca ou nenhuma expectativa, mas ele estava fazendo planos. Comprar uma caminhonete pode não ser grande coisa, mas era algo. Não desviei o olhar dele muitas vezes enquanto dirigia, e nós conversávamos. Bem, na maior parte do tempo, Ryder falou e eu ouvi. Foi estranho. As coisas eram como na semana passada, mas ainda assim diferentes. Sempre que ele olhava na minha direção, a intensidade de seu olhar, não importa quão breve fosse, parecia infinitamente maior. Era pesada e quente. Keira me convidou para uma festa neste sábado, contei a ele, lembrando-me da conversa da véspera. Com tudo o que aconteceu na aula de oratória com Paige, acabei esquecendo, na casa de Peter, sim. Você já foi? Ele balançou a cabeça. Você está pensando em ir? Não sei, responde honestamente. Eu tinha tocado no assunto com Ainsley na noite anterior via mensagem.
e ela achou que era uma ideia maravilhosa. Em seguida, ela se convidou para ir junto. Você iria? Se você quiser que eu vá assim. Ele me deu um sorriso rápido. As festas dele são muito grandes. Um monte de gente vai. Meu estômago se revirou. Eu acho que pode ser divertido. Provavelmente vai ser. Houve uma pausa. Como Cário e Rosa vão lidar com isso? Eu quase ri diante dessa ideia. Eu não sei. Não acho que vão ser totalmente contra. Quero dizer, eles querem que eu seja mais sociável. Foi tudo que ele disse, e eu não sabia o que isso significava. Mas então ele começou a conversar novamente. Falando de vida social, você já pensou no baile de boas-vindas? Minha língua se retorceu. Como um pretzel. Vários segundos se passaram antes que eu pudesse fazê-la acompanhar meu cérebro. Não até ver o cartaz na semana passada. Eu não sei. Parte de mim quer ir, mas era algo grande, muita coisa havia mudado. Para alguns era apenas um baile, mas era um baile com uma multidão de pessoas e música alta. Fiz uma careta. Uma festa provavelmente também seria assim, mas com um pouco menos de gente. Minhas mãos de repente ficaram úmidas e eu as esfreguei nas minhas coxas. Uma parte de mim estava animada com a perspectiva de encontrar um vestido bonito e ver Ryder todo arrumado. Porque só isso já seria uau, mas a escola era novidade. O relacionamento era novidade e ir a uma festa era uma coisa. Mas ir a um baile, eu só não sei. Nunca fui a um baile. Alguns programas de educação em casa têm bailes, mas eu nunca fui. Ele foi paciente enquanto eu obrigava as palavras a saírem. Então que tal isto? Por que não pulamos o baile e planejamos a formatura? Formatura, caramba! Isso era daqui a tipo uma eternidade. E isso significava que Ryder estava planejando a eternidade comigo a partir de agora, independentemente das dúvidas que Paige havia plantado em minha cabeça. Não havia como conter o sorriso. Eu posso fazer isso, respondi. Ele estendeu o braço, encontrou minha mão e a apertou. Que bom, sorrindo como uma louca, olhei pela janela e pisquei. Eu reconhecia o local do fim de semana, a rua estreita com a oficina, mas, quando passamos por ela, meu coração disparou. Você está me levando para sua casa. Seu olhar de soslaio foi malicioso. Bem, agora não é mais surpresa. As batidas do meu coração se fizeram sentir na minha garganta, se bem que provavelmente não é uma surpresa tão boa. Quero dizer, é só a minha, é só uma casa. Nada emocionante, acrescentou ele, olhando para a frente ao chegar a um sinal. O carro parou, não tem ninguém em casa. Hector está trabalhando e a senhora Luna não vai chegar até umas 7 horas. Não tenho a menor ideia de onde Jaden está, mas provavelmente saiu, fazendo algo que mais tarde vai me fazer ter vontade de socá-lo. A expectativa cresceu. Eu ia ver a sua casa, talvez até seu quarto, e apesar de isso ser incrivelmente íntimo para mim, eu enfim poderia confirmar que ele tinha uma boa casa. No fundo, eu sabia que as coisas eram boas, com a avó de Hector e Jaden. Mas saber não era o mesmo que ver que, quando ele saía da escola, quando não estava comigo, estava em um. Esse era o T. Esse era o tipo de coisa com que muitas pessoas nunca tiveram que se preocupar. Mas eu me preocupava, nós nos preocupávamos. Porque sabíamos que ter paredes e um teto sobre a cabeça não era sinônimo de segurança. Às vezes era o lugar mais perigoso de todos. As vagas na quadra onde ele morava eram reservadas aos moradores, então ele encontrou vaga muito depressa, nem precisou manobrar. Quando saltamos para o ar fresco da tarde, puxei as mangas do meu suéter leve para baixo. Em breve, eu teria que sair com um casaco. Ryder pegou minha mochila no banco de trás, jogando-a sobre o ombro. É mais lá embaixo. Ele estendeu a mão e envolveu a minha, e meu coração deu saltos. Descemos a rua enquanto o vento soprava meu cabelo, jogando fios no meu rosto. A rua era boa, ladeada de árvores nuas. Não tinha cheiro ruim, como era do lado de fora do orfanato e da casa do senhor. Henri era apenas normal. Não uma mistura de urina, esgoto e tubos de exaustão. Ele me conduziu pelos degraus de cimento de um antigo prédio de tijolos. O tijolo vermelho e as venezianas verdes eram típicos do estilo, assim como a janela arredondada. Na porta, havia uma guirlanda outonal, folhas cor de laranja e vermelhas queimadas com pequenas abóboras plásticas.
a esperança aumentou quando ele pegou as chaves. Isso era bom, muito bom. As guirlandas não significavam segurança, mas todas as janelas estavam intactas e alguém, eu imaginava que a senhora Luna, se importava o suficiente para decorar a casa para a temporada. Ryder soltou minha mão e abriu a porta segurando para que eu passasse. Respirando fundo, imediatamente senti o cheiro de maçãs e canela. Meu olhar se movia por toda parte quando ele fechou. A casa era muito parecida com a de Caro e Rosa, só que mais antiga e menor. Do outro lado da porta da frente, havia escadas que levavam a um segundo andar. Os 2 degraus inferiores tinham uma série de tênis encostados na parede. Havia uma mesa velha junto à porta, coberta de correspondências fechadas. Ryder deu a volta ao meu redor. Quer beber alguma coisa? Assenti, e o segui até a sala de estar, passando por um arco arredondado. Uma mesa de café estava coberta de revistas. Uma TV de tamanho considerável ficava sobre um suporte, em frente a um confortável sofá e uma poltrona reclinável. Fotos emolduradas de Jaden e Hector cobriam cada centímetro da parede atrás do sofá. Havia várias fotos de um homem mais velho que me lembrava muito Hector. Imaginei que fosse o Sr. Luna. A sala ao lado era uma pequena área de refeições e em seguida entramos em uma cozinha surpreendentemente grande que parecia ainda ter os mesmos eletrodomésticos de quando a casa fora originalmente construída. Os armários estavam manchados de uma cor intensa e a bancada tinha uma superfície lisa e escura. Acho que temos um pouco de Coca-Cola. Que tal? Perguntou Ryder, olhando por cima do ombro. Acho que o leite pode ter vencido. Coca-Cola está ótimo. Eu o vi abrir a geladeira, e graças a Deus eu poderia ter chorado. Ela estava cheia de comida. Potes plásticos com sobras, ovos, caixas de refrigerante, pacotes de carne e até mesmo uns legumes e verduras. As aparências podem enganar. Eu era esperto o suficiente para perceber isso. Às vezes, chãos limpos e uma geladeira abastecida não passavam de fachada, mas minha esperança crescia. Ryder pegou 2 refrigerantes da geladeira. Vamos para meu quarto no andar de cima. Suas bochechas coraram, senão, o sótão foi convertido em um lugar para curtir. Foi fofo ele ter perguntado e mais fofo ainda ele ter corado. Eu assenti, sentindo o calor nas minhas bochechas também. Quarto, está bem. Seus lábios se contraíram quando ele me entregou a Coca-Cola. O andar superior era tão aconchegante e quente quanto o térreo. Nós passamos por 2 portas fechadas e um banheiro. O quarto de Ryder ficava logo ao lado. Ele abriu a porta e acendeu a luz. Apenas uma pequena janela iluminava o quarto, surpreendentemente limpo. Tipo, obsessivamente limpo. Meus olhos estavam arregalados enquanto eu olhava ao redor. Uma estreita cama de solteiro tinha sido feita ou ninguém nunca dormira nela. Uma escrivaninha sem nenhuma desordem se conectava a uma cômoda. Passando por mim, Ryder pôs seu refrigerante na mesa de cabeceira e minha mochila ao pé da cama enquanto eu girava lentamente, num círculo. Nada enfeitava as paredes. Nenhum cartaz ou imagem. No canto do quarto havia uma estante. Eu fui até lá, o dedo deslizando pela beira da lata de refrigerante. Ajoelhei-me e comecei a verificar as lombadas. Havia uma coleção completa de Harry Potter, todos de capa dura, e um monte de suspenses de autores que eu reconhecia, são seus. Ryder sentou-se na cama, a maioria. Os Harry Potter já estavam aqui quando eu cheguei e o meio sorriso apareceu, mas eu os li, sorrindo, voltei-me para os livros. Havia alguns de Stephen King, alguns que eu não tinha lido. Na verdade, eu não lera nenhum livro dele. Eu não era fã de terror. Um dos títulos, um livro fino, chamou minha atenção. Era menor, quadrado. Minha mão se estendeu com o reconhecimento. Ai meu Deus, peguei-o e fiquei parada, pousando a Coca-Cola sobre a mesa enquanto encarava a cama. Ele viu o que eu segurava e começou a sorrir, mas pareceu travado. Seu rosto nublou um pouco, e eu pisquei rapidamente. Ah, merda, disse ele bruscamente, começando a se levantar. Você ainda chora quando vê esse livro. Eu ri, uma risada molhada e sufocada. Não. Na verdade, não. Olhei a capa. Era um exemplar antigo. Oh, Deus, parecia exatamente o mesmo de antes.
A capa amarela estava gasta, e a ilustração de um menino que segurava um coelho de pelúcia estava desbotada. Tinha o mesmo cheiro de qualquer livro, aquele aroma velho e mofado que se agarrava a páginas desbotadas, este é? Ele respirou fundo, lentamente, levantei o rosto e nossos olhos se encontraram. Era o seu livro favorito, disse ele depois de um momento. Eu não tenho a menor ideia do motivo. Já que sempre fazia você chorar. Meu lábio inferior começou a tremer. Era triste. O coelho se torna real no fim. Ele riu, uma risada rouca e pesada. Não sei quantas vezes lhe expliquei isso. Mas ele estava velho e surrado e engoli um nó na minha garganta enquanto caminhava até a cama e me sentava ao lado dele. Olhei para a velha capa. Tudo que o coelho queria era ser real e amado. Eu disse a última palavra como um sussurro, e em seguida, ergui meu olhar e voltou para ele novamente. Eu tinha me identificado com aquele pobre coelho. Eu era muito jovem para perceber isso, mas queria ser amada e real, porque não me sentia nenhuma dessas duas coisas crescendo naquela casa. Eu o levei comigo quando fui retirado daquela casa. E sim, eu o guardei comigo. Minha respiração ficou presa. Isso é. Eu não sei o que dizer. Nunca deixei de pensar em você, confessou ele em voz baixa, nenhum dia sequer, Mallory. Esse livro, não sei, era algo que me ligava a você. Oh, meu Deus! Meu peito se apertou e um tremor percorreu meu braço novamente. O livro escorregou dos meus dedos, caindo no tapete. Ryder estendeu a mão para ele ao mesmo tempo que eu, e nós dois congelamos, curvados na altura da cintura, nossos rostos a centímetros de distância. Ele chegou ao livro antes de mim. Nós nos endireitamos, os olhares presos um no outro. Ele havia guardado um livro que eu tinha certeza de que ele odiava porque o fazia se lembrar de mim. Meu coração praticamente explodiu no peito. Pintar o coração entre nossos nomes tinha sido fofo, mas isso significava o mundo para mim. Depois que você foi embora, explicou ele, engolindo em seco ao colocar o livro de lado. Era tudo o que eu tinha de você. Meus lábios se abriram, e eu nem parei para pensar. Me joguei para Ryder, virando a parte de cima do meu corpo em sua direção. Era estranho e possivelmente a coisa menos atraente do mundo, mas eu não me importava. Seus braços passaram ao meu redor no mesmo instante que apertei os meus em volta do seu pescoço. Eu não disse nada. Não havia necessidade. Enterrei a cabeça em seus ombros e nós nos abraçamos. Nós tínhamos sido separados, mas nunca estivemos realmente separados. Não sei quanto tempo ficamos assim, mas, por fim, o abraço mudou. Acabamos. Deitados naquela cama arrumada. Ryder estava de costas e eu de lado, minha cabeça descansando em seu ombro. Havia um espaço entre nossos corpos, mas deitar assim fez todo o meu corpo pulsar. Ryder estava bem ali. Eu poderia estender a mão e tocá-lo. Em qualquer lugar. E eu queria tocá-lo, mas mantive as minhas mãos dobradas no espaço entre nós, e ele manteve uma das mãos na minha cintura e a outra em sua barriga. O velho exemplar de coelho de veludo descansava entre nós. Nós conversamos e nos ouvimos. Falei para ele o que tinha contado a Ainsley no domingo à noite. Isso deve ter sido difícil. Ele correu o polegar pela minha cintura. Estou orgulhoso de você. Sorrindo, eu me aninhei mais perto enquanto falava com ele sobre Jaiden e como eu acreditava que ele finalmente estava ouvindo Ryder e Hector. Centímetro a centímetro, eu me aproximei dele, o que deixou apenas o livro entre nós. Suas mãos ficaram onde estavam, mesmo que eu quisesse que ele me tocasse. Ao mesmo tempo eu não queria que ele me tocasse. Não fazia sentido, mas eu não tinha ideia do que fazer com tudo isso. Eu queria aprender, queria mesmo, mas eu não tinha ideia do que estava fazendo. Levantando meu queixo, vi seus lábios se moverem enquanto ele falava calmamente sobre quando tinha ficado encrencado por pichar a escola. Ele havia feito isso por causa de um desafio. Eu estava ouvindo, mas também estava fascinada com a forma como seus lábios se curvavam em torno de cada palavra. Lembrei-me da sensação deles contra os meus. À noite, deitada na cama, era tudo em que eu pensava. Essas lembranças me davam calor, eu queria sentir isso de novo. Era cedo demais para beijar de novo? Ele não me beijava assim desde sábado. Certo, ele só tinha me visto na escola nos últimos 2 dias e tinha beijado minha bochecha várias vezes,
Mas eu queria mais. Ele havia parado de falar, e seus olhos estavam fechados, respirando fundo. Eu me levantei, apoiando meu peso em meu cotovelo. Seus olhos se abriram quando meu cabelo deslizou sobre meus ombros, encobrindo meu rosto. Seu olhar procurou meu rosto enquanto ele tirava a mão da barriga. Seus dedos hesitaram em minha bochecha, e então ele prendeu meu cabelo atrás da orelha. Ratinha? Sussurrou. Havia uma boa chance de eu começar a ofegar, e quão desagradável isso seria. Eu quero. Molhei os lábios e vi seus olhos disserem: eu quero. Um longo momento se estendeu entre nós. Você quer me beijar? Perguntou. Ele, com os cílios espessos abaixados, cobrindo seus olhos. É isso que você quer? Agora eu queria enterrar meu rosto em um poço de nada. Eu poderia morrer, mas afastei a onda de vergonha. Ryder devia saber que eu não tinha experiência nisso. Embora eu apostasse que ele tivesse muita, sim, consegui arquejar. Você quer? Você pode. Sempre, sua voz era profunda e áspera, nem precisa pedir. Sempre, bom saber. Ok, eu não me mexi, eu não sei o que fazer. Seus olhos encontraram os meus, e então, ele moveu a mão, curvando os dedos em minha nuca. Eu vou lhe mostrar. Meu coração pulou, e eu assenti, com uma levíssima pressão. Ele me puxou para baixo. Nossos lábios se tocam. E faíscas se acenderam em minhas veias. Ele lentamente moveu seus lábios contra os meus, e eu o imitei. Depois de alguns instantes, percebi que, se eu inclinasse a cabeça para o lado, a pressão aumentava, e gostei, realmente gostei. Ryder parecia gostar também, porque seus dedos apertavam minha pele, movendo a parte superior do meu corpo, mais para perto da dele. Estendi a mão para me equilibrar, colocando-a em seu peito. Seus lábios se abriram sob os meus, e eu senti a ponta de sua língua. O sangue pulsava através de mim de maneira incisiva, e quando nossas línguas se tocaram, eu estava encharcada daquela sensação. O beijo mudou, e ele tinha gosto de refrigerante e algo bom, algo que eu não sabia dizer o que era, mas eu queria mais. Não sei por quanto tempo nos beijamos assim. Segundos. Minutos. Quando finalmente paramos, minha pele estava corada e os músculos inferiores da minha barriga estavam contraídos. Meu Deus, pisquei os olhos. O que eu sentia? O calor vertiginoso em meus músculos e o pulsar doce em certas áreas do meu corpo. Era emocionante e assustador. Era lindo e confuso. Ryder exalou suavemente. Apoiei minha bochecha de volta em seu ombro. Seu peito subiu e desceu pesadamente, como se tivesse se esforçado. Meu peito se moveu do mesmo modo. Ficamos em silêncio de novo, nossas mãos unidas sobre sua barriga. Sim, ele pigarreou a qualquer momento que quiser fazer isso, apenas vá em frente. Fechando os olhos, eu ri. Eu poderia fazer isso, pensei. Ficamos ali por um tempo, e quando chegou perto da hora de eu voltar para casa, Ryder bateu no meu quadril. Peguei minha bolsa e, antes de sair do quarto, dei uma última olhada no exemplar de coelho de veludo. Fiquei toda sentimental. Eu posso ir com você, disse ele quando estávamos lá embaixo. Pegou, não precisa. Era gentil ele se oferecer, mas era um grande desvio do seu caminho. Estendi a mão para as chaves. Sei o caminho de volta. Um lado de seus lábios se curvou. Eu sei. Olhei para ele quando deixou as chaves caírem na palma da minha mão. Então ele abaixou a cabeça, beijando-me suavemente e muito depressa. Posso levá-la até o carro? Ofereceu, assenti, e nos dirigimos para a sala de estar bem na hora que a porta da frente da casa se abriu. Uma senhora idosa entrou, com uma marmita azul em um braço e uma bolsa balançando em seu pulso. Seus cabelos pretos já ficavam consideravelmente grisalhos e estavam puxados para trás em um rabo de cavalo baixo. Imaginei que fosse a senhora Luna, mas ela não parecia ser tão velha. Congelei quando a porta se fechou e ela se virou para nós. Ela parou completamente, os olhos escuros arregalados. Uma sensação estranha me percorreu quando o olhar dela se moveu de mim para Ryder. Oi, senhora. Luna. Ryder deu um passo, ligeiramente na minha frente. Esta é Mallory. Ela veio aqui depois da aula, a senhora. Luna piscou uma vez e depois outra. Mallory? Repetiu. O olhar brilhante se concentrou em mim. Esta é Mallory. Meu Deus, sim, é ela, respondeu ele. Oh! A mulher balançou a cabeça e então entrou na sala de estar. É um prazer conhecê-la.
Eu não sabia que você vinha. Teria chegado mais cedo à pele. Ao redor de seus olhos se enrugou quando ela os estreitou para Ryder. Esse rapazinho deveria ter me dito. Eu poderia ter feito meu arroz. Você não precisa fazer nada, respondeu Ryder. Mallory tem que ir para casa, a senhora. Luna se aproximou para deixar a bolsa na poltrona reclinável. Ela olhou para Ryder enquanto eu a fitava. As palavras corriam para todos os lados e eu as agarrei. Escorregaram pelos meus dedos enquanto o silêncio se estendia entre nós. Ela tirou o casaco leve, colocando-o sobre o encosto da cadeira. Bem, espero ver você de novo. Para o jantar na próxima vez. Sou famosa pelo meu arroz com gandules, seu sorriso era acolhedor, você vai amar. É basicamente presunto, arroz amarelo e ervilhas, explicou Ryder com um sorriso. É bom mesmo, eu assenti. Você vai vê-la novamente, Ryder. Assenti mais uma vez. Assenti mais uma vez. Ryder pôs a mão na parte de baixo das minhas costas. Bem, Mallory precisa ir. Minhas bochechas queimaram, e a irritação subiu rapidamente, girando dentro de mim. Dessa vez o efeito foi diferente. Forçou as palavras para fora. Foi um prazer conhecê-la. Meu rosto ficou ainda mais quente, porque eu tropecei em todas as palavras, mas falei, a senhora. Luna assentiu enquanto se afastava para o lado. A porta da frente se abriu, e um segundo depois, Jaiden entrou. Um sorriso pálido inclinou os cantos de seus lábios quando nos viu na sala de estar. A ferida em torno de seu olho tinha desbotado apenas 1 ou 2 tons, e eu me perguntava o que a senhora. Luna havia pensado quando viu aquilo pela primeira vez. Ei, você não se cansa de mim? Me seguindo até em casa agora. Jaiden tirou os sapatos, colocando-os perto da porta enquanto sorria para mim. Vai ficar para jantar? Não, Mallory tem que ir para casa, respondeu Ryder. Que pena. Jaiden caminhou em direção à avó. Deixe-me pegar isso, disse. Tomando a bolsa da marmita dela. Vou fazer o jantar para você hoje. Ryder ergueu as sobrancelhas. Sério? A senhora? Luna sorriu para Jaiden. Você é tão bom para mim, comentou ela, deixando o neto levar. Lá para a cozinha, o que eu faria sem você, menino hermoso? Você estaria perdida sem mim, brincou ele, passando um braço ao redor de sua cintura, assim como Mallory, sorri enquanto Ryder me guiava para fora. O crepúsculo estava se transformando rapidamente em noite. As lâmpadas da rua brilhavam suavemente na calçada. Ryder pegou minha mão. Posso fazer uma pergunta meio pés? Claro, disse ele. O que aconteceu com os Claro, disse ele. O que aconteceu com os pais de Hector e Jaiden? O pai deles era filho da senhora, Luna. Morreu de câncer quando eles eram pequenos. Ele apertou minha mão enquanto passávamos por uma árvore. É a mãe deles meio que se perdeu, acho. Ou talvez nunca tenha se encontrado. Ela estava terrivelmente envolvida com drogas. Aparece uma vez por ano. Da última vez que soube, estava morando em Depois de Cristo. Isso é triste, falei, desejando poder dizer algo mais. Murmurou Ryder. Paramos junto do meu carro. Tem certeza de que não precisa que a acompanhe? Assenti e ergui os olhos para ele. Posso perguntar mais uma coisa? Ryder sorriu. Pode me perguntar qualquer coisa. Você é feliz lá? Você quer dizer na casa da senhora Luna? Quando assenti, ele pôs as 2 mãos em meus ombros e então baixou a cabeça para que nossos olhos ficassem no mesmo nível. Estou tão feliz quanto posso ser. Tenho um teto sobre minha cabeça e 4 paredes com comida na mesa. Depois da escola, meu objetivo é manter essas coisas, mas um lar deveria ser mais que isso. Argumentei a vida. Deveria ser mais que isso. Ele roçou os lábios em minha bochecha. Deveria. Mas não é para todos. Você sabe disso.